Bom, e aí, galera? Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live especialíssima. Uma segunda noite. Isso não acontece com muita frequência aqui no canal, mas a gente está aqui por um motivo muito especial, que é para receber a Silvia mais uma vez, né? Na verdade, a gente já fez uma live ano passado com a Silvia junto com o Mike, que foi uma live muito especial. Tá lá no YouTube para quem não viu. E aquele papo foi tão legal, tão gostoso, a galera gostou tanto que a Silvia está de volta. Então, galera, por favor, recebam a Silvia aí com todo o amor e carinho que só vocês conseguem fazer, por favor. Sejam educados. Isso é bom sempre pedir. Vamos fazer a Silvia se sentir em casa. Então, Silvia, muito obrigado, como sempre, assim, por participar dessa live. Sinta-se em casa de verdade. A gente está aqui de coração aberto para trocar uma ideia real mesmo sobre um assunto que aflige diversos artistas, é extremamente importante. ah, que é a saúde mental, né? É um tema que é pouquíssimo debatido. Eu vejo poucas pessoas falando disso abertamente e eu acho que a gente tem um canal tão bom de troca com artistas, especialmente, né? Artistas que estão estudando bastante, que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Então, esse tema é uma parada que aflige diversos artistas, né? E tá meio que no dia a dia da galera. Então a gente pode, com certeza, puxar algumas perguntinhas da galera mais tarde, mas eu tenho já as minhas perguntas que eu já separei, que eu acho que seria super bacana da gente começar o papo. Mas é isso, seja bem-vindo aí mais uma vez. Eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz em poder estar conversando sobre um assunto que eu acho que eu concordo com você, é muito importante. Eu acho que entender a ansiedade, entender como o cérebro funciona, muda muito a nossa qualidade de vida, muda muito a nossa relação com o mundo, né? E eu acho que, enquanto artistas, enquanto as pessoas têm uma relação de estar ali buscando a arte, buscar as emoções, a gente precisa entender tudo isso, né? Porque Sim. a gente não tem como transformar, mudar ou monitorar alguma coisa que a gente não entende, né, Marco? Então, assim, tá aqui Isso. conversando é muito bom, né? E eu agradeço, eu já tenho vários pacientes artistas, né? Acho que assim, eu tenho aprendido muito com eles, né? Aprendido muitas questões, a gente discute coisas muito interessantes. Eu acho que é uma construção importante falar sobre saúde mental para quem na verdade traz a saúde mental para a gente, porque a arte para mim ela salva a gente ela traz a sanidade, né? Ela Sim. salva a gente da loucura, né? A música, o teatro, seja a pintura, escultura, ela tem uma relação muito importante, né? Eu acho que ela traz saúde para a gente mental, né? E por que não ajudar as pessoas que trazem saúde mental a terem saúde mental? Nossa, perfeito. É verdade. Ótima introdução. Realmente é aquele clássico a gente se cuidar primeiro para poder ajudar as outras pessoas, né? Então a gente com certeza ficar atento em alguns sinais também. Eu queria só, antes da gente começar, eu queria só ler o seu pequeno currículo que está no Instagram, só para o pessoal que não te conhece, tá? A Silvia é psicóloga especialista em terapia comportamental cognitiva, coordenadora técnica da Clínica de Psicologia Lares e psicóloga colaboradora no HC FM USP. E mamãe de Mike Azevedo, a gente sempre tem que falar, porque o Mike é um querido, então isso também pesa bastante no currículo, com certeza absoluta. Eu acho que vou colocar no meu currículo no Instagram em outros lugares, já que tem. Olha, vou te falar que tem que colocar, porque com certeza acho que todo mundo aqui no chat ama muito o trabalho do Mike, a pessoa que ele é, então é sempre legal destacar isso, porque faz parte do seu currículo, então eu estou colocando aqui. Mas a Silvia é uma psicóloga incrível, que, pô, a gente, como eu disse, a gente já trocou várias ideias e tenho certeza que o papo de hoje vai ser super produtivo para todo mundo, tá? Então, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, Silvia. Eu que agradeço, né? E é interessante, né, que eu também eu sempre converso com meu filho e a gente fala muito dessa questão de filosofar, né? Então, o Uhum. quanto é importante a gente filosofar, tomar café. Então, ele é meu parceiro de tomar café, de Sim. conversar sobre as coisas da vida, parceiro
de filmes, de desenho animado. Eu falo que eu assisti desenhos animados de todos os possíveis desenhos animados muitas vezes, porque ele era meu parceiro nesse sentido. Ai, que fofo. Demais, demais. Ah, também, vamos começar o nosso papo por uma pergunta que acho que tem a ver um pouco com essa introdução, né? E é super interessante também de falar de que se você que está assistindo, bom, perceber alguns sintomas do que a gente for falar, se perceber, se relacionar com algumas questões que a gente for abordar aqui, é super importante de você procurar um profissional para você ter acompanhamento, que é super importante, né? Não se baseie, por favor, não se baseie em opiniões de YouTube, de internet. Isso aqui é um papo que é um pouco mais solto, mas obviamente a Silvia é uma especialista incrível aí, mas os assuntos abordados eles são extremamente profundos e merecem sempre um acompanhamento, né? Então isso é um disclaimer que é muito importante, acho, de deixar aqui. E até engatando na primeira pergunta, Silvia, como que a gente consegue identificar essas questões de ansiedade quando ela parte de uma questão apenas cotidiana, assim, um dia específico que a gente tem alguma ansiedade mais específica, com uma ansiedade, digamos assim, diagnosticada como, sei lá, de uma forma clínica, sabe? Ou que faça parte ali de um transtorno de ansiedade um pouco mais complexo, e aí a pessoa talvez realmente precisa de um acompanhamento. Como a gente consegue diferenciar essa questão? Eu acho que é super importante, né? Então, falar sobre isso, que é assim, a ansiedade, às vezes você lê em vários lugares assim, ai, acabe com a É. sociedade, não tem ansiedade. A gente ouve esse tipo de coisa, né? Então, eu Sim. falo que isso não tem como acontecer, né? Porque se você pensar na nossa constituição física, a ansiedade normal, ela faz parte do nosso desenvolvimento. O Sim. medo, toda essa questão, ela faz parte, a gente precisa ter medo. O nosso corpo, ele tem isso tudo de uma forma normal. É o que você disse, a ansiedade normal é uma coisa, eu tenho uma prova, eu tenho um Isso. trabalho para entregar, eu vou me casar, eu tenho uma menina que eu quero sair, eu tenho uma entrevista de emprego, algo assim, o meu corpo precisa se preparar para aquilo. Normal, necessário. E eu tenho alguns sintomas físicos, do tipo, ai, ficou, sabe? Mas meu coração bate um pouco mais acelerado, eu tenho um pouco de a respiração mais ofegante. Então, isso faz parte. Sim. Mas o que acontece hoje, e o que tem acontecido muito, é que você acaba saindo da ansiedade que é normal para a ansiedade que é patológica, que ela Isso. já começa a atrapalhar o seu dia a dia. Então, aquela ansiedade que eu vou sair hoje, de repente, com os amigos, ela é normal. Nossa, que legal, faz tempo que eu não encontro, vou lá, não sei o quê. Para aquela ansiedade do tipo, não vou sair, não, não vai dar certo, eu não vou conseguir sair, a hora que eu chegar lá eu vou sentar lá no barzinho, aí alguém vai ficar pensando alguma coisa de mim, não, eu Uhum. vou... Começa a Não. projetar 1 milhão de possibilidades na cabeça. Sim. É isso. Então, assim, aí eu chego ao ponto de dizer, não vou. Você Hum, entendeu? Então, uhum. pensando Afeta diretamente. muito, eu Uhum. começo, por exemplo, evitar e fugir de situações, né? Começar a falar, não vou, não, tem muita gente lá. Porque uma coisa é, eu vou sair, eu posso ficar apreensivo, Sim. mas eu vou, isso passa. Eu vou lidar com a situação. Outra coisa é, aparece uma situação, eu começo a evitar, fugir, ela começa a me gerar muitos sintomas físicos. Por exemplo, eu começo a me isolar, então já não vou mais sair com ninguém, sabe? Tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? O que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou falar alguma coisa e as pessoas vão gostar? Então eu começo nessas antecipações, nessas projeções todas. Que a minha, Projeção hipotética de coisa. Nossa, sim, sim. não é, mas que a minha mente, principalmente de artista, cria cenários incríveis, Vai longe, aham. incríveis, com requintes assim, até de coisas muito pesadas, Aham, é verdade. porque na cabeça da gente pensamento é fato, mas pensamento é só pensamento. Uhum.
Em 1 milissegundo, dentro da nossa cabeça, dependendo da pessoa também, em 1 milissegundo passa 1 milhão de fatos e chega a cansar, né? A pessoa fica exausta, né? Né? É o que você falou, porque eu tenho um esgotamento, porque eu começo a pensar e eu começo a ter, às vezes, sintomas físicos, por exemplo, só de estar pensando, eu começo a ter uma sudorese, eu começo a ter um enrijecimento muscular, eu começo a ter dor de barriga. Nossa, total. Eu falo, nossa, não vou dar conta, né? Eu vou no banheiro primeiro, aí, nossa, vai que me dá uma diarreia, eu não, sabe, essas coisas que vão acontecendo. Uhum. E aí, imagina uma câmera de longe, a pessoa tá literalmente parada olhando pra parede, né? Sim, né? Porque quando É, a gente tem isso tudo, a gente pode tentar fugir da situação, a gente pode evitar ou pode paralisar, porque muita gente fica isso, parada. Não é isso. só eu vou fugir, eu vou lutar, né? Porque a gente precisa entender essa questão de como funciona o cérebro, né? Então, nosso cérebro ele tem uma região específica que trabalha, assim, ela tem uma região específica, mas muito ligada a outras coisas, né? Então, no nosso cérebro tem uma região que chama amígdala, que não é a amígdala que as pessoas falam, pensa na amígdala, minha amígdala Aham. está na garganta. Não, é uma amígdala que é do tamanho de uma amêndoa do lado direito e do lado esquerdo, ele é o botão do perigo. Hum, Esse é o nosso botão do perigo. Ela está aqui dentro do nosso cérebro. Então, eu passo por uma situação, eu tenho medo, ela é acionada, e aí o meu corpo inteiro vai acionando um monte de mecanismos. E justamente nessa questão da amígdala, ela vai fazer com que o meu corpo ligue, né? Que ligue o meu sistema nervoso autônomo, que é assim, eu não preciso nem pensar para ligar o meu sistema nervoso autônomo. Ah, eu vou ligar o meu. Não, ele liga. E uhum, quando ele liga, ele vai ligando todo o resto. Então, o meu corpo inteiro tem uma enxurrada de coisas. Sabe aquela sensação de eu tô com medo? E aí eu uhum. começo a ter uma enxurrada de hormônios dentro de mim, começo a ter sensações físicas e eu quero Sim, parar e não consigo? sim. Fica gelado assim, né? Sim, Arrepio muda na uma espinha. série de Uhum, coisas, né? Então, sim. essa região do meu cérebro, ela é ativada, é o botão do medo, e ali eu começo a ter sensações físicas, só que nessa mesma região do cérebro, também ela está muito ligada a situações que eu armazeno desagradáveis. Então, olha como é complicado isso, porque justamente nessa região eu armazeno sensações desagradáveis para mim. Por exemplo, eu andei de bicicleta uma vez e eu me machuquei, então aquilo vai ficar armazenado dentro de mim. Aí eu vou olhar uma bicicleta daqui a 5 anos e falar: não vou andar de bicicleta. Me dá medo, porque eu fico com essas sensações todas. Então, pensar em ansiedade, pensar em medo, é pensar no nosso cérebro, é olhar para isso e ver que os homens das cavernas, eles tinham medo, né? E é super importante o medo, né? Por isso que nós estamos O medo salvou aqui, muitas estamos vidas ali, né? O medo salvou muitas vidas ali, né? E você sabe que é louco, porque as pessoas que tinham medo sobreviveram, as que não É, tinham morreram. exatamente. Não é? E é Então, super o importante, medo, né? ele faz parte da nossa sobrevivência, da nossa espécie. Só Sim, que hoje a gente tem medo de tanta coisa, né? E eu vejo que os artistas, eles têm inúmeros medos, não tem, Mar? tem. Muitos. Diversos, assim. Especialmente quando é um estudante, né, que tá super incerto do futuro. E aí que entram várias coisas na jogada, né? Então, até o medo do desconhecido já é um clássico. Especialmente agora, não sei se você tá acompanhando ou chegou a ver alguma coisa, mas das inteligências artificiais, Tem. Eu que já ouvi algumas vezes. então, não vou entrar muito nesse assunto porque isso realmente é um gatilho para as pessoas aqui que acompanham a live. Eles não aguentam mais falar sobre isso. É meio que a galera colocou num espaço de, cara, eu não quero nem ouvir falar sobre isso para não dar nenhum gatilho desse medo, né? Mas assim, da minha parte, o que eu sempre sugiro, que tento trabalhar com a galera é que a gente precisa conhecer
esse desconhecido, essas tecnologias novas, para que a gente não conheça, entenda, porque meio que tira um véu assim da frente do desconhecido e você pelo menos entende até as limitações, até onde vai. E é interessante isso que você falou, né? É, Porque eu preciso conhecer até para não ficar criando ideias e isso, colocando mais medo dentro de mim. Então, assim, isso. conhecer no sentido de, olha, vou olhar para isso, vou perceber. Uhum, E isso significa que aquela situação não vai ser tão tigre que vai vir e vai me pegar. uhum, Significa uhum, que eu vou lidar com a situação. uhum, Porque não adianta eu falar, olha, eu tenho medo, não vou lidar com essa situação, porque ela vai ficar ali. Da próxima vez que ela aparecer, o tamanho dessa situação pode ser muito maior, porque o meu medo está tão grande que aquilo cresceu. Você tem toda a razão. Então, assim, eu vou ler, vou olhar para isso, não é? Vou, de repente, fugir ou quero saber muito. Não, eu vou olhar para que aquilo tenha uma proporção real, né? Geralmente ela tá meio realmente distorcida, né? E, enfim, toma o tamanho que a nossa imaginação tiver, né? E é uma palavra interessante, né, que você falou, né, que eu tenho trabalhado bastante com os artistas que eu tenho atendido, as distorções cognitivas. Eu pego um negócio, eu generalizo, eu pego uma coisa e eu distorço, eu pego uma situação e eu levo para a catástrofe, eu faço distorções. Minha mente é especialista em fazer isso. Então, o autoconhecimento me ajuda muito a gerenciar a ansiedade. Uma dica. O Uhum. autoconhecimento, o automonitoramento, porque assim, na questão do artista, você pode melhor que eu falar, tem a autocobrança, tem o julgamento, tem a comparação, tem as multitarefas que eu tenho que fazer, Sim. tem o isolamento, né? Então, tem tudo isso que eu fico pensando e tentando lidar com isso, às vezes, muito sozinho, porque eu também acho que os outros não pensam isso, né? É. Imagina. Imagina se não tá todo mundo meio que no mesmo barco, às vezes, né? E até interessante, é só para dar sequência nesse assunto, eu particularmente já tive algumas crises de ansiedade, não sei exatamente o diagnóstico exato para elas, mas o que eu tenho de memória, assim, é que eu só consegui perceber que eu tava tendo essas crises quando elas já tinham passado, sabe? O mais difícil é a gente conseguir perceber o momento que a gente se encontra dentro de uma crise, seja ela patológica ou ali aquela crise mais do cotidiano, né? Com o autoconhecimento é importante, mas e quando a gente é pego desprevenido? O que que a gente pode fazer, sabe? Existe Eu acho algum. que você falou esse desprevenido, né? Então, como a gente acaba não olhando para a gente, então a gente não percebe quando as coisas começam, quando os gatilhos começam, quando a gente começa a apresentar as coisas, né? É o que você disse. Depois que eu tenho a crise, é que eu comecei, eu percebi, ela já passou, eu já falei, nossa, me controlei. Então, quando a gente começa a fazer a terapia, a gente começa a perceber os sinais, Uhum, porque a gente começa a perceber os gatilhos, a hum, gente começa a perceber os pensamentos que levam a gente para isso. sim. Porque eu falo, de repente não existe. Assim, de repente, no sentido de estar ali, a coisa vai se organizando e eu não tenho esse Hum, pensamento. Né? entendi. Então, é o que você falou. Então, eu percebo quando eu tenho um monte de sintomas, né? E aí eu até trouxe vários sintomas que as pessoas pontuam, né? Que é a respiração ofegante, você começa a sentir a falta de ar, tem a palpitação, né? Que é aquela coisa meio no peito, que você fala, nossa, parece que eu vou ter um negócio no coração. Não sei se, né, algumas pessoas podem passar por isso. A fala mais acelerada, a sensação de, às vezes, tremor. Né? Tem pessoas que falam, olha, comecei a tremer, Entendi. uma agitação nas pernas, Uhum. tensão muscular daquela dor, né? Alguns pacientes falam de tontura e sensação de, nossa, parece que eu vou desmaiar. Vertigem, sim. Uhum. Uma vertigem, né? Uma vertigem, né? Irritabilidade, né? Boca seca, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração. Uma das coisas que as pessoas mais pontuam, né? Essa coisa de não conseguir dormir ou dormir e acordar várias vezes, né? Sudorese. A pessoa fala, nossa, que sudorese. Sensação de estar desconectado da realidade, né? Nervosismo,
e outras coisas que as pessoas relatam, né? Que elas acabam começando a perceber, e é o que você disse, às vezes eu já comecei a ter. Eu já não estou na ansiedade normal. Uhum. Porque, assim, hoje, eu acho que como tem multitarefas, a gente tem uma pressão enorme sobre a gente, então tem coisas que vão acontecendo que a gente não vai percebendo, não. Não é verdade? É verdade. Então, no caso, seria realmente não ter percebido os primeiros indícios ou ter deixado. Ou ter percebido e falado, não, isso não é nada. Tipo, Uhum. nossa, o que acontece? Sabe aquela Sim. coisa de eu tô com dor de, comecei uma dorzinha de dente, eu vou tomar um analgésico e a coisa vai passando, até chegar o momento que eu falo, ó, preciso ir no dentista. Uhum. É meio que você vai mascarando às vezes, né? E até porque a ansiedade e o estresse, no começo, ele te dá um gás, né? Na primeira fase ali do estresse, que você está estressado, é a fase que você começa, você vai começando a ficar até mais, vamos produzir mais, você vai ficando mais em alerta e tudo Uhum. mais. E aí, nossa, que legal, né? Aí você vai se acostumando com aquilo, ou fazendo com que aquilo fique um tempo ali de tá tudo bem, eu estou acostumado, né? Eu vou vivendo nesse gás até chegar no esgotamento, como você falou, né? Então, eu vou indo, eu sou multitarefas, eu tenho que fazer, eu me cobro em relação à questão artística ser perfeito, eu vejo os desenhos do Marco e eu falo, nossa, um dia eu quero chegar lá. Não que a gente não tenha que olhar, mas às vezes a gente pressiona muita gente, né? E eu acho que você deve falar para os artistas, cada um tem um tempo. Sim. Mas ao mesmo tempo. Eu falo, né? Mas é meio. Às vezes é meio casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? É difícil, né? Então, até aproveitando, como você estava mencionando, essa comparação ela é extremamente importante no nosso caso como artistas, até para saber mais ou menos o nível que a gente se encontra do estudo, se a gente está próximo do mercado, porque assim, só para explicar no geral, a gente quando a gente está nessa fase de estudos, a gente tá super incerto sobre se a gente vai conseguir viver disso. Tem todas essas inseguranças de será que eu tenho capacidade para trabalhar com isso? E ao mesmo tempo, você tem que se expor com esse pensamento quase já profissional de arte, que é um pouco diferente de você apenas se expressar artisticamente. Como ilustrador, eu preciso ter um nível técnico tão bom ou melhor quanto as pessoas que estão trabalhando já com isso. Então eu preciso me colocar em contato direto com a arte de artistas mais experientes o tempo todo. Só que isso é extremamente difícil, é extremamente desgastante, porque gera de novo um pouco dessa ansiedade de você se colocar e projetar. Existe Então, mas alguma. você falou uma coisa importante, você falou, olha, eu preciso entrar em contato com esses artistas porque eles são referências e para Isso. mim é um caminho que olha, é um caminho legal. Agora, Uhum. se eu entro em contato com isso e de repente no meu cérebro eu começo a acionar o medo, não vou dar conta, eu começo a me desqualificar, eu começo a gerar esses medos, essas ruminações do tipo, não, ele é muito melhor. Sim, ele tem. Eu preciso criar um caminho que eu não vá colocar o medo para me apavorar, do tipo, vou desistir. Eu não vou dar conta. Né? É o que você disse, eu olho para aquilo e é aquilo que eu quero chegar. E eu também olho no meu desenho, eu acredito, na minha ilustração, e vejo um caminho que eu vou construir. Não é um caminho que você constrói? Uhum. Sim. Mas Né? isso acaba mexendo bastante com a autoestima também, né? Sim, né? Porque você olha e fala, você acaba ficando com medo e gerando um estresse crônico, prolongado, você acaba indo para a comparação e a autocobrança e a perfeição. Às vezes, a perfeição, ela faz com que a gente até procrastine as coisas. Então, eu ouço às vezes, nossa, fiz um trabalho, mas aí eu quero a perfeição. Não vou mostrar para ninguém, não vou pedir opinião de ninguém, porque enquanto eu não chegar na perfeição, eu não vou me expor. Esse é um problema. Até porque se a pessoa não se expõe, ela, com a percepção
de certa forma, limitada dela, porque ela é apenas uma pessoa, ela nunca vai conseguir saber aonde ela se encontra. Então, é uma, é uma faca de dois gumes, né? Porque ou você se resguarda pra não sentir nada de comparação e tal, ou você também não vai saber nunca o seu nível e em que momento que você tá. Acho que deve ter algum limite ali de exposição saudável, né? Eu acho que a exposição que você está dizendo é assim, eu vou expor o meu trabalho e vou ouvir as coisas que as pessoas vão dar de feedback para Isso. mim e não vou ruminar, eu vou É. refletir. Hum, Ruminar é diferente de refletir, né? Porque se eu vou para essa exposição com todo esse medo armado, às vezes a pessoa falou uma coisa para mim e eu distorço, entendi que ela falou que meu trabalho está horrível. E entendi. ela pode até falar, olha, não gostei do seu trabalho, né? Eu acho que existem pessoas que podem falar nesse sentido, mas como você vai lidar com aquilo? Então a terapia pode ajudar bastante, né, Mar? Nossa, com certeza. É, basicamente o resumo é se a pessoa encontra algum desses gatilhos e ela não consegue lidar com isso, e a galera que tá assistindo, né, perceber qualquer dificuldade com esse lidar, né, com as coisas que é super comum, né? Então é realmente procure um bom profissional que vai te auxiliar até para conseguir lidar com isso, né? É, né? Eu acho que com certeza é importante. O... Tá. Não, por favor, pode falar. Que é a questão do ruminação, né? Então, tem um livro bem interessante que eu indico para os meus pacientes, que ele é um livro de um pesquisador, não sei se você já viu, que chama Por que as zebras não têm úlcera? Você já Hum, viu? eu já ouvi falar, mas É eu um, não li. é um pesquisador que ele fez uma pesquisa durante muitos anos, né? E na África, e ele é bem, né, bem conceituado. Então, o livro, ele fala assim, por que as zebras não têm úlcera? Então, as zebras, elas estão lá no lugar para elas comerem, tudo aí, a leoa é uma grande ameaça para elas, não é? Uhum, Né? Então, ele pesquisou que o que acontece na questão das zebras. Elas acionam o botão de eu estou em perigo, elas, elas se defendem, elas vão embora e tudo mais, só que depois que isso acontece, elas não ficam ruminando. Porque a zebra não vai ficar pensando por que eu fui escolhida, ai, por que aconteceu comigo. Ela volta e não fica naquela questão toda. Então, o sistema nervoso autônomo dela ativou e desativou depois. Quando, no nosso mundo moderno, a gente ativa o nosso sistema nervoso autônomo, o simpático que liga tudo, que faz a gente ter esses sintomas, e fica ruminando o tempo inteiro com ele ligado. Então, eu não vou dormir direito, eu não vou ficar concentrado, eu vou me alimentar mal, eu vou ficar com medo, eu vou me isolar, eu vou não ter uma exposição, eu não vou fazer exercício físico. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu tô, de alguma forma, fazendo o meu corpo inteiro ficar com essa ansiedade, com tudo isso dentro de mim. perfeito. E é até importante para, no caso, para essa zebra já desligar e não ficar ruminando, porque ela tem que estar pronta para fugir de novo, né? É isso, você entendeu? E se ela ficar o tempo inteiro também, ela não fica porque ela não tem os pensamentos como a gente. Aham. Além de fazer isso, a gente fica ansioso com coisas e prevendo coisas que não vão acontecer. Por exemplo, ou vão acontecer, mas às vezes não da forma que a gente pensou, ou a nossa ruminação não vai trazer nada, eu fico me preparando para uma coisa que eu não sei se vai vir daquele jeito. Então, é Uhum. como você falou da inteligência artificial. Eu estou me preparando para algo que eu não sei nem que proporção vai ter, como é que as coisas vão ser feitas. Mas eu já fico com medo, aí eu já vou fazer algo e já penso, não vai adiantar eu estudar. Para que eu vou estudar? Não é verdade? Uhum. Para que eu vou fazer isso? Eu nunca vou ficar dessa forma. Então, olha os pensamentos. Olha quantos pensamentos a gente tem. E uma coisa importante que é, assim, as memórias que a gente tem da nossa vida, né?
a família, e eu acredito que muitas pessoas que estejam indo para a arte, não é como você fazer medicina, não é como você fazer direito, tem uma coisa do tipo, nossa, você vai viver de artes, né? Você vai conseguir viver disso? Esse reforço positivo, ele é extremamente importante para uma criança, assim, né? Então, quando um já adolescente, jovem adulto ali não teve esse reforço positivo, mas quer mesmo assim, eu imagino que deve ser triplo de dificuldade, assim, né? Imagina. Eu fico sempre me colocando na situação de outros artistas que eu já acompanhei, assim, de outros artistas que eu já vi a trajetória, e como é diferente a forma de lidar com as situações, que é a tal da inteligência emocional, né? Que é como você reage às situações que são impostas a você. Então, pelo que eu entendo no geral, Silvia, do que você comentou, essas dificuldades, esses sofrimentos, eles vão sempre existir, isso é óbvio, né? Eles vão estar no nosso cotidiano. É muito mais sobre como a gente reage a essas situações de uma forma eu não sei se de certa forma positiva, mas é sobre isso, né? O clássico é Eu sobre, acho né? que é o que você falou, né? Então, a terapia cognitiva, que você falou, você leu lá, ela fala justamente isso. Acontece uma situação, isso está em um pensamento, uma emoção, e isso mexe no meu comportamento. Então, eu não vou controlar a situação, mas eu vou aprender a lidar com ela, que é o que você disse. A gente não tem como olhar para a situação e a gente não tem como mudar a situação, mas a gente tem Isso. como olhar para ela de forma diferente. E tem muito disso que você disse, a minha inteligência emocional. Então, pensando no cérebro, eu ativo todas essas questões do alarme e o meu corpo inteiro, sistema límbico, uma série de coisas. A gente podia mostrar o nosso, essa questão da ativação, né, do nosso cérebro, dos componentes do nosso cérebro, né, para aí que a gente colocou. Qual que você quer primeiro? O sistema límbico 01? Isso. Vamos lá. Então, vou sumir um pouquinho aqui da tela, mas essa telinha aqui, ó. O cérebro verifica regularmente ameaças reais ou percebidas. Informações são filtradas através do sistema límbico, enquanto nós instintivamente reagimos com luta, fuga ou congelamento. Envolve estruturas cerebrais ligadas a principalmente comportamentos emocionais e sexuais, como o hipotálamo e amígdala. Isso. É Bem nesse bonitinho? sentido. Você vê como é a mente e o cérebro. Não é, eu tenho ansiedade, nossa, não. É uma reação física do meu corpo, que Uhum. envolve mais coisas, né? Mostra o outro que tem lá o nosso sistema do cérebro. É o do Divertidamente ou é Não, o nosso centro de comando? isso, Aqui, ó. né? Nosso centro de comando. Aí tem as imagens aqui do córtex sensorial, córtex pré-frontal, amígdala, hipotálamo, hipocampo e o tronco cerebral. Isso. Quer que eu leia de um em um? Eu acho que é legal ler, né? Vamos lá. O córtex sensorial. Sensações, planejamento de movimento. O córtex pré-frontal. Lógica, pensamento racional, decisões e planejamento. Aí, a amígdala. Lutar, fugir, congelar, detector de ameaças. É o que você estava falando mais cedo, né? Hipotálamo. Emocional, regulação, sono, apetite, desejo sexual e temperatura. Hipocampo, memória e aprendizado. Tronco cerebral, respiração, deglutinação, frequência cardíaca, sangue e circulação. E pensando nesse sentido, olha como o nosso cérebro, como a mente comanda tudo, né? Sim. E olha, então, eu ligo nessa sensação de perigo e eu preciso, como você falou, pensar. Então, não é a questão do otimismo. Eu preciso trazer pensamentos realistas para a situação. Realistas. Uhum. Porque não dá para a gente pensar no falso positivismo do tipo, não, pensa que você vai ser um grande artista, que tudo vai dar certo, né? Aquela coisa poliana da situação. Eu acho que a gente precisa trazer pensamentos realistas. Sim. Olha,
existem possibilidades, quais são as possibilidades reais de você estudar, de você interagir, de você mostrar, não é? São coisas que eu acredito que você passa para os artistas que te procuram. Você não fala isso? Sim, com certeza. Não dá pra vender sonho, especialmente com uma coisa tão difícil que é desenho, pintura e é tão específico também, né? Eu acredito muito nessa parte bem científica do desenho, sabe? Onde sabe, tem A e tem B certinho que você, se você seguir, você consegue chegar num resultado, saca? Então, definitivamente eu acredito bastante nisso, sabe? Sim, e para chegar nesse resultado, é importante que nesse caminho você trabalhe exatamente isso que a gente está falando: Uhum. gerenciar a sua ansiedade, lidar com os pensamentos, estar ali muito presente na situação, né? Não ficar com essa coisa de foco atencional jogado num monte de coisas. Às vezes é importante, e a gente falou de déficit de atenção, de uma série de coisas que às vezes a pessoa ela também apresenta, que é importante ela fazer um diagnóstico, porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo prestar atenção. Às vezes eu falo, olha, você já foi fazer algum teste para ver como é que está a sua concentração, sua atenção? Você já foi no médico, já fez algum check-up para ver se você não tem nada? Porque efetivamente muitas coisas contribuem para a gente perder a atenção. Então eu concordo com você. Então, olha, o caminho de A a B vai construindo, mas nessa construção a gente precisa estar inteiro, Marco. Porque se eu tiver fragmentado e se de repente no meu cérebro ligou o alarme e eu não ligar essa parte do córtex pré-frontal que está ligado ao poder de decisões e usar a minha inteligência emocional, eu posso ter assim as maiores habilidades, mas eu posso me perder, eu posso dar um tiro no meu pé. Eu imagino que você já tenha visto várias pessoas se perdendo nesse caminho, nesse sentido de não gerenciar essa questão emocional, né? Ah, ó, um exemplo aqui, ó. Eu mesmo. Olha, eu mesmo, pô, já. Acho que eu devo ter comentado isso na outra live também, que eu era exatamente isso que você descreveu. Tudo que que você descreveu, eu sempre fiz comigo mesmo, assim, sabe? De não ser realista, mas na verdade ser até bem pessimista e não lidar bem com críticas, feedbacks, né? No caso que a gente chama. É, e de qualquer forma, assim, não lidar bem no geral, porque a minha inteligência emocional era zerada, assim, sabe? Era muito ruim. Eu só fui melhorar e com bastante. Quando eu comecei a amadurecer um pouco mais, mesmo como adulto, sabe? Isso foi muito importante, mas uma coisa. Aí posso. Aí é uma suposição minha, eu queria até a sua opinião, mas o ambiente que eu me inseri fez muita diferença. Porque Você fala ambiente relacionado à socialização. socialização. As pessoas que estavam em volta de mim, eu vim de um grupo de amigos que são pessoas excelentes, mas tinha uma certa toxicidade ali e negatividade nesse pensamento bem pessimista, sabe? E eu acabei, acho que, respirando muito desse ar. Mas quando eu comecei a conviver com pessoas onde tinha uma certa positividade, mas não positividade idiota, né? Uma positividade realista, como você falou, mas, pô, é positividade ainda. Eu tava do lado do César Rosolino e do Mike Azevedo, sabe? As duas pessoas mais é, felizes que você pode conhecer, que não tira o sorriso do rosto, assim, e acredita que as coisas vão dar certo, mas que precisa de bastante trabalho bem duro, pra fazer aquilo dar certo, e me ajudaram imensamente. Mas eu só percebi uma mudança no meu comportamento mesmo, do dia a dia, de como reagir a essas situações, só quando eu me inseri num ambiente um pouco menos tóxico, não. Bem menos tóxico, assim, sabe? Então, e vai de encontro àquilo que a gente falou, né? As situações Aham. continuaram acontecendo, as situações continuaram Sim, acontecendo, as continuaram. dificuldades Pioraram até. acontecendo, só que o seu jeito de ver as coisas mudou. Mudou. É isso.
É isso que é muito importante nessa live, que a gente passe para todo mundo que está assistindo, que assim é importante olhar as coisas de uma maneira realista e Isso. de uma maneira a construir as coisas com as dificuldades. Porque assim, a gente é muito ensinado a tentar controlar todas as situações Uhum. externas. Ah, eu vou fazer isso, que é isso. Não. Quanto mais eu gerenciar, eu tiver a minha autopercepção, o meu autogerenciamento, melhor eu vou lidar com as coisas, mano. Elas vão acontecer, mas o impacto que elas vão ter em mim é diferente. É o que você falou. Eu acho que foi perfeito o seu exemplo. As situações aconteciam, só que eu olhava para as situações de uma maneira a não distorcer, É. a tentar ser mais realista, a ver o lado, não o lado negativo só, para ver as várias possibilidades. Não é que você falava, Isso. não, estou vendo tudo lindo. Não, são várias possibilidades. Eu não fechava o meu pensamento. Porque eu tenho discutido com os artistas que são meus pacientes, que muitas vezes você fica engessado no seu pensamento, você fica rígido naquilo. Que é exatamente isso que você falou. Eu preciso de uma flexibilidade. Né? Então, eu falo que a expressão não faça as coisas com o calor das emoções é exatamente isso. Aprenda a usar a inteligência emocional, porque as emoções são quem trazem esse calor. É. Então, quando eu não faço no calor das minhas emoções, eu faço diferente, né? Eu uso uma outra expressão que é fazer as coisas com a cabeça fria, que essa parte do nosso cérebro é a parte fria do cérebro, que é a Hum. parte que a gente pensa, que a Uhum. gente planeja. Então, ó, para construir o meu caminho, eu preciso de planejamento, Planejamento. organização, eu preciso de disciplina, eu preciso de várias coisas, mas eu preciso de flexibilidade interna para acontecer uma coisa e eu vou lidar com ela. Eu gosto muito do Vida de Insetos, né? Ah, não é à toa que é o filme favorito do Mike, né? É meu. E eu falo que a minha cena preferida do Vida de Insetos é justamente a hora que aquela formiguinha está indo assim, com a folhinha na cabeça, assim, ela vai indo lá na filinha e de repente cai um objeto na frente dela, uma folha, e ela fica perdida. Então, naquela hora, vem lá o diretor, a pessoa que dirige lá o caminho das formiguinhas, e fala: calma, calma, contorne a folhinha. Isso que eu chamo de você olhar as coisas e você ir trabalhando essa flexibilidade. Não sei se você percebe, às vezes, uma rigidez do tipo, tem que ser assim. Não estou dizendo que a gente não tenha que organizar as nossas questões, mas, às vezes, a flexibilidade mental faz a gente ver coisas que a gente não via. Total. Que E você, até. é o que você falou. Então, Ah, eu comecei a olhar as coisas, que é o que a terapia cognitiva fala, com um olhar diferente. E aí eu comecei a arrumar soluções para os problemas, eu comecei a relaxar, né? Não relaxar no sentido de, não estou nem aí, relaxar no sentido de, calma, relaxa, calma. Vamos ver o que a gente pode fazer. parece o Mike falando comigo. Ele fala exatamente assim. Ah, não sabia. Aham. Várias vezes. Calma, Marco, calma. Vamos ver o que a gente vai fazer. É assim mesmo. Eu acho que é isso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Quais são as possibilidades, E sabe o que que né? isso me traz? É um outro ponto também que eu acho que é legal de mencionar, que é. Não é fácil para todo mundo, porque isso precisa de uma estabilidade emocional e financeira. Óbvio que eu vou falar, mas dentro do possível de cada realidade, você ter uma previsibilidade de longo prazo da sua vida, sabe? Você conseguir pelo menos se imaginar daqui a alguns anos ou pelo menos meses sem aquele peso enorme nas costas, né? De ter que se virar pra ter o seu prato de comida no outro dia, né? Ou de você, é o clássico, vender o almoço pra poder jantar. Então, tirando isso da frente, você conseguir se enxergar daqui 3 meses, daqui 1 ano, e ter uma tranquilidade de que, tá, tudo bem, vai dar certo porque eu consigo chegar até ali. E eu consigo me planejar até ali. E, Infelizmente,
isso é super difícil das pessoas terem essa possibilidade, mas eu acho que entrou muito no jogo, nessa minha inteligência emocional, de ter uma tranquilidade de que, beleza, eu tenho meu emprego, então eu consigo começar a me planejar um pouco melhor para me reestruturar emocionalmente, porque meio que eu tirei da jogada um grande peso, sabe? Então, é claro que é difícil a gente falar disso pra uma galera que tá, que nem eu falei, tendo que vender o almoço pra poder jantar, né? É muito difícil de cobrar, Mas porque é é muito importante isso que peso. você falou, né? É uma filosofia mesmo de você olhar para as coisas a curto, a médio, a longo É, prazo e olhar no sentido dos possíveis cenários. Então, isso. pode ser que algumas coisas aconteçam que sejam muito complicadas, sim, pode ser, a gente não pode negar. Mas Uhum, existe a possibilidade de que um dia de cada vez eu vá construindo. Então, eu uso a questão entendi. dos alcoólatras anônimos, né? Do só por hoje, Mais um dia, né? Uhum. né, de mais um dia. Então, quando você trabalha com alcoólatras e eles têm essa coisa de será que eu vou voltar a beber? Será que eu vou conseguir lidar com essa minha questão? Então, a gente ajuda com que eles façam assim, uma coisa de cada vez. É. Organiza isso. Então, só por hoje eu desenhei, só por hoje eu fiz o meu portfólio, eu coloquei a minha arte no Instagram, eu entrei em contato com algumas coisas, então eu vou construindo, porque assim, eu acho que hoje o imediatismo é muito presente, né? Então, é complicado porque eu quero as coisas muito rápido, ou às vezes eu preciso das coisas muito rápido, e às vezes eu não vou conseguir desta forma que eu pensei, eu vou conseguir de outras maneiras, que é o que você falou, eu vou me organizar para tudo isso, Isso. né? Que é uma organização, mas, de novo, eu posso criar uma agenda incrível, criar um planejamento, criar vários sonhos, mas preciso me automonitorar. Uhum. Se eu não fizer isso, no primeiro negócio que começar ali, eu me perco. Uhum. É. Por Tá? isso a disciplina. É isso. A disciplina e essa Uhum. questão toda de você buscar alternativas que vão te ajudar. Então, tomar consciência das coisas, né? Então, tomar sempre consciência no sentido de automonitoramento, não é brigar com você mesmo. Porque às vezes a gente, ai, não devia ter feito isso. Ai, nossa, eu deveria ter feito aquilo. Nossa, não sei o quê. Eu falo de automonitoramento e autoobservação. Eles falam, né, que as pesquisas mostram que entre o cérebro, várias vezes foi pesquisado, e eles fizeram a pesquisa dos lugares do cérebro que você fica mais ativo quando você pensa e você vai fazer uma ação, né? E eles descobriram que existe meio segundo entre a hora que você começa a fazer ao que você faz. Então, eu falo que existe um tempo que você pode parar para pensar. Entendi. É pequeno, mas aí eu consigo usar a minha inteligência emocional, eu consigo parar É. para respirar. Olha, faz uma diferença enorme, Não enorme ser diferença. aquele impulsivo total, né? Eu sou bem impulsivo, tá? Mas eu percebo até associando isso à arte, tá? Ao longo dos anos, eu faço live desde 2017 aqui na Twitch. E o pessoal, tem uma galera que me acompanha desde 2017. E uma das coisas que eles mais me falam ao longo de todo esse tempo é que o jeito que eu faço a minha pintura é de um jeito mais calmo hoje em dia. Apesar de eu não ser uma pessoa necessariamente calma, eu falo, gesticulo, falo alto e tal, mas quando eu tô fazendo a minha pintura, eu faço de um jeito mais, onde eu reflito mais na cada pincelada que eu vou fazer. E, por incrível que pareça, as pinturas saem mais rápido e melhores. Perfeito. Eu acho que isso é importante porque, às vezes, as pessoas, que eu atendi já algumas pessoas que acham que elas têm que fazer muito É, mais rápido, produzir que nem louco, sim. né? Que elas falam, nossa, fulano produziu tanto, mostrou tanto, e eu tenho uma dificuldade, faz um tempão que eu tô. Por que você está fazendo isso? Porque você está praticando uma coisa que é a atenção plena. E a atenção plena faz com que realmente você, cada pincelada, você está ali naquele momento, a sua mente está ali. Então a calma vem, a atenção vem. Por mais que você, em outros momentos,
seja mais agitado, faça mais coisas. E aí é o que você fala, a minha atenção está aí, logo, quando eu olhar, eu já produzi, É. não E, é? e até voltando um pouco no planejamento, o trabalho que eu tento fazer aqui e que o Mike também faz muito bem é de mostrar para as pessoas o tempo que demora para fazer uma arte também, né? Ou uma arte, uma animação, ou um filme, a produção desses produtos, eles demoram muito tempo. Então, não adianta a gente querer ser tão imediatista assim, porque também não vai funcionar, né? Tem que existir esse planejamento. É o clássico pegar um grande problema e dividir ele em pequenas partes para você ir seguindo um dia de cada vez, né? Seria Isso. aquele papo. E aí tem essa coisa, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Quando a pessoa ela fica grávida, ela tem os 9 meses de gestação, né? Que é o tempo necessário para coisa, para a É. criança ir produzindo, nasce uma coisa, vai se desenvolvendo, né? Imagina se de repente grávida hoje, amanhã o bebê sai. Nem a gente está preparado para isso. Então, as coisas precisam ser gestadas muitas vezes. Nossa, perfeito, perfeito. Olha, não, ó, coincidentemente, eu chamo o processo de você colocar uma arte pro mundo, você parir a arte. É, é um parto mesmo, porque você é como realmente você ficou gestando aquilo e você pôs pro mundo ver, né, o que você criou ali. E precisa de bastante carinho, de bastante paciência, né? Tem que fazer aos poucos, não Precisa adianta alimentar essa gestação, alimentar. essa Perfeito. alimentação. Se você parar para pensar, é como um bebê mesmo. Então, Aham. eu quero que venha o nascimento, às vezes eu falo, nossa, não vejo a hora disso nascer, mas se é de parto normal, vai nascer exatamente a hora que precisa nascer. Né? Perfeito, Não é, perfeito. acho que é nesse sentido. E para isso, a atenção plena, a meditação, Meditação. praticar a respiração diafragmática, que é a respiração que o meu cérebro vai entender que está tudo bem. Então, não é simplesmente, você respira? Respiro. Não, você pratica a respiração diafragmática, que o seu cérebro, a parte que a gente vem falando da amígdala, do sistema límbico e toda essa parte que a gente está falando, ele vai receber uma informação de que, nossa, a Silvia está respirando de boa, então está tudo bem, não tem nenhum tigre lá fora, não tem nenhuma ameaça, vamos ficar de boa. É isso que a Uhum. gente precisa fazer, Marcos. Então, autoconhecimento, autopercepção, identificar as emoções, porque às vezes a pessoa está com raiva e fala, não estou com raiva, não sei, Ou não. não posso estar com raiva. Às vezes você precisa estar com raiva, né? Às vezes a pessoa fala, não posso ficar com raiva. Não, você tem que sentir, né? Tem que entender. E às vezes eu imagino que você mesmo deu um feedback para algum artista e você pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala, não, tô ótima. Eu tô triste com o que ela ouviu. Esse é o meu maior medo. Se você pegou agora no meu calo. Sim, mas se você parar para pensar, faz parte também ela ter que lidar com a tristeza de ter recebido algo que naquele momento ela vai ter que aprender, não vai? Mas eu não quero ser a pessoa que causa isso em alguém, mas tudo bem. Mas sim. Não tem jeito. Em desenho a gente realmente só melhora tendo feedback e aprendendo a lidar com ele, até pra poder chegar no mercado, num trabalho e você saber lidar, né? Não ficar assustado, porque aqui na live algumas pessoas acham até que às vezes eu pego pesado demais em alguns feedbacks, mas é sempre com bastante respeito e carinho, na minha cabeça, pelo menos. Mas, pô, histórias que a gente ouve da galera no mercado de trabalho são, assim, num nível tão pesado que. Nossa, enfim. Mas é. É que uma coisa é o que você falou, né? Então, quando você fala para as pessoas sobre isso, você tenta falar para o artista assim de uma forma respeitosa. É, Acho que isso que é. Mesmo que seja assim, olha, precisa refazer, ou precisa isso. arrumar, ou tal coisa, é de uma forma respeitosa, né? Uhum. Isso a gente não tem como garantir que vai acontecer em todos os lugares, né? Então. Exatamente. Eu tenho. Eu Por tenho. isso que a pessoa Exato. precisa aprender a gerenciar essas coisas para que, acontecendo em outro lugar, ela fique impactada, mas
ela não fique no sofrimento a ponto de, por exemplo, ela falar, não quero mais desenhar. Pois é. Isso acontece, hein? Sim, ela fique triste e ela tem um tempo de luto até, às vezes, dessa situação, mas que depois ela vai elaborando e aquilo se transforma em outra coisa, né? Fala, não, vou agora fazer um curso ou eu vou ligar para o Marco e falar, olha, me fala de uma coisa que você tinha falado e eu não tinha pensado. Deixa eu anotar as coisas que você me falou, que é diferente, né? Uhum. Até por isso que todo feedback que eu acabo fazendo, no final eu tento direcionar os próximos passos, só pra pessoa não precisar necessariamente fazer isso sozinha, porque é bem difícil, né? Precisa de bastante amadurecimento do artista, da pessoa, de tomar, às vezes, um chacoalhão assim e, tá bom, vou fazer um curso. Muito difícil, né? Muito difícil. Mas enfim, Silvia, Tem pergunta, né? então eu ia só pedir pro pessoal mandar, galera, mandem pergunta antes da sua frase e aí você manda perguntinha pra gente ler aqui, tá? Eu vou pegar algumas aqui. Enquanto o pessoal... já tem, já tem. A Jéssica perguntou assim, ó, pra que serve a respiração diafragmática? E Ó, como fazer? Dei uma pesquisa no Google, mas bom saber de uma profissional da área. então, ó, a respiração, quando a gente está em alerta, a nossa respiração é aqui, né? Tanto que a gente às vezes fica sentindo aquela, sabe? Todo mundo já sentiu aquela, quando você está com ansiedade, você sente Aham, aquele, meio... parece que falta o ar. Você já sentiu isso? Fala, Um nossa, nó aqui, ó. isso. A respiração diafragmática, ela é aqui, ó. Ela Aonde? é nessa Pera aí. parte. Mais na barriga, assim, Na no... barriga. Tá. Quando o bebê é pequenininho, que a gente quer saber se o bebê está vivo, a gente olha na barriguinha dele e ele está lá Então. respirando pela barriguinha. Ele não respira por aqui. Com o tempo, a gente vai crescendo e a gente passa a respirar só por aqui, curto e rápido. E essa respiração curta e rápida, ela faz com que a gente se sinta mais ansioso. Entendeu? Então, Então, controlar isso... isso. Diminui a ansiedade muito, Jéssica. Se você entrar, respiração diafragmática, tem vídeos ensinando como você praticar. A aula de yoga, uma das primeiras coisas que você faz é entender a respiração pelo diafragma, que é o quê? O seu cérebro vai entender que se você respirar por aqui, você está calmo e tranquilo. Respirar pela barriga significa que você está tudo bem, você está bem. Você não está você não está fugindo de um leão, você não está correndo de um perigo e a sua mente não está pensando em outras coisas que não seja ficar respirando. O pensamento vem, quando você está pela respiração diafragmática, ele vem, Jéssica, e vai embora. Ele vem e vai embora. Ele vem e vai embora. Porque você está aqui respirando, inalando e exalando o ar e a ansiedade passa. Sabe que é curioso? Eu tenho certeza que nessa questão de autoconhecimento, e é super comum isso, de como o nosso corpo funciona, mas quando você falou sobre respiração, eu tenho certeza que tá todo mundo em casa assim, ó. Como é que eu tô respirando? Aí a pessoa já deve estar. Só porque você lembrou elas que você. Oh, ei, amigo, ei, você na câmera. Você respira. Isso, mas você percebe que, olha, ligado ao sistema nervoso autônomo, que você não pensa para respirar, É, mas a partir do momento que que você você toma o traz a controle. respiração para o seu consciente, você desliga o seu sistema de alarme. Olha que Perfeito. interessante. Perfeito, é exatamente, né? É uma maneira bem interessante de você voltar no controle, né? E não ser impulsivo, né? Daquilo que a gente tava falando. De tudo, tipo, Muito legal. vou comer um negócio, para, naquele momento, respira e não liga para o iFood, não pega o sanduíche, vai lá e pega e faz uma salada legal ou vai dormir. Eu faço isso, por exemplo, na hora que eu vou dormir, eu pratico a respiração, porque você fica impulsivo. Aham. Você tem um impulso e fala, para que eu já comi? Para que eu É. vou pegar aquele doce de novo? Mas às vezes precisa de um docinho, não, Silvio? Sim, mas o que eu estou falando é um doce, Um você impulso. come um docinho, mas Sim. não aquilo de repente você falar, não, vou devorar um chocolate inteiro.
Faz todo o sentido do mundo. O Mike é a pessoa que come mais devagar que eu conheço. Mas ele tem o tempo dele, ele não tá nem aí. Ele vai no tempo dele, super tranquilinho, comendo a comidinha dele devagar. E isso é uma coisa que eu admiro, porque eu sou um glutão. Eu vou tentar praticar isso. Na próxima vez que eu sentir esse impulso, eu vou respirar. Sim. Eles fizeram uma pesquisa e mostraram que quando você come devagar e tem atenção, você sabe, você sente o sabor, você não engorda, você consegue sentir prazer, que é uma das coisas que a gente ainda não falou. O quanto atividades prazerosas são importantes para diminuir a ansiedade. Né? Sim. A gente falou de você aprender a desligar essa questão do alarme, a gente falou da respiração diafragmática, a gente falou do gerenciamento dos pensamentos, a gente falou de lidar com as emoções, usar a inteligência emocional, mas a gente precisa falar de atividades prazerosas. Até porque, muitas vezes, eu já ouvi alguns artistas falando que a pintura era uma atividade prazerosa e começou a ficar desprazerosa pela pressão e por Virar um aquilo trabalho, né? que virou um trabalho do tipo, não é prazeroso, É. né? Não sei se você já ouviu isso. Ah, muito, muito. Especialmente quando sai daquele caminho de hobby e começa a se transformar em trabalho. Mas tem que. Aí, nesse caso especificamente, né, a gente tem que aprender a lidar com as emoções e distinguir uma coisa da outra, de que a arte que eu. No meu caso, tá? A arte que eu faço para trabalho não sou eu. Essa arte que eu faço para trabalho é meu trabalho. Diferente. A arte que eu faço pra mim, essa pode ter um pedacinho do Marco, os meus gostos, e é uma coisa diferente. É muito difícil de distinguir isso, mas quando você começa a ficar mais experiente, de produzir bastante coisa, você consegue ter essa diferença, assim, sabe? Trabalho é trabalho e a sua arte pessoal pode ser você, pode ser um reflexo do que você gosta, né? E é interessante, quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu começo a ter autoconsciência, quando eu começo a trabalhar a minha autopercepção, eu começo a identificar isso. Então, olha quanto é importante a gente olhar para a gente, irmão. Olhar para poder ter essa coisa que você falou, olha, eu sei, isso daqui é o meu trabalho, e isso não significa que seja o Marco. É uma parte dele, mas eu consigo diferenciar, eu consigo me distanciar, acho que a palavra é essa. Distanciar. Eu me distancio, eu olho para aquilo e eu consigo não deixar as emoções tomarem conta de mim quando eu faço distanciamento, né? Imagina eu atendo um monte de gente, se eu não conseguir fazer esse distanciamento e ir para casa com todas as pessoas, com todas essas questões, não, eu me distancio, mas eu me aproximo e me distancio quando é necessário, não é isso que você falou que você faz? Tento, né? Quando na verdade, eu parei de dar aula porque eu não conseguia me desassociar desses problemas dos alunos. Eu me conectava excessivamente e isso gerava um desgaste muito grande. Mas eu acredito que desde então que eu parei, eu peguei bastante experiência, já consigo ter uma certa desconexão nesse sentido de, claro, me importar bastante com as pessoas que estão próximas de mim aqui assistindo a live para tentar ajudar elas. Mas eu não trago isso pra minha casa, digamos assim. Eu fico aqui um pouco e quando eu saio. Mas isso, na minha visão de tanto tempo vendo os artistas, eu só consigo perceber essa mudança e evolução com a experiência. Eu não vejo outra forma de clicar assim, ah, beleza, agora desassociei. É muito de pessoa que já produziu bastante, ela já tá trabalhando um tempinho com isso, ela começa a desconectar aos poucos, sabe? É difícil, no começo é muito difícil de você já começar com essa consciência tão grande. Mas é o que você falou, é treino, né? É, Para treino. respirar pelo diafragma eu treino, para fazer isso eu treino, para desenhar melhor eu treino, né? Então isso tem um tempo. Sim, perfeito. Vamos pegar algumas perguntinhas. Mais uma aqui, ó. Não, é que o papo rende, é muito bom, né? O assunto vai longe, é muito gostoso. A Tony Cromo perguntou assim: no caminho a gente precisa ficar inteiro. Ela pegou umas aspas.
Em 2021, eu fiquei desesperada por emprego e não parava de estudar. Em 2022, eu decidi investir em outras coisas da vida. Resolvendo outros aspectos da minha vida, eu consegui ficar muito mais feliz. Voltei à ativa agora em 2023 e estou feliz com o meu ritmo, com o que faço e com o meu futuro. Então, é importante viver uma vida sempre, não é? Foi mais um relato, né? Ela saiu, ela foi viver as outras coisas, Isso. principalmente aquilo que você falou da socialização e o que a gente pontuou agora, atividades prazerosas. Isso. Né? Então, eu falei outro dia para um artista, eu disse, olha, você está esgotada, você precisa descansar, você precisa de um tempo para recarregar suas baterias, porque se você talvez insistir agora, você entra num burnout e aí fica muito complicado para você depois entrar em contato com aquela situação que ficou aversiva para você, porque ela ficou aversiva. Você Compreendo. ficou esgotado. Então, a gente precisa muitas vezes falar, vamos pôr um limite agora? Estratégico, né? Estratégico, porque essa coisa de multitarefas e essa coisa de você ficar fazendo, a gente não sabe onde é o limite, né? Então, é interessante, né, que a vida como o cheque especial tem um limite. A hora que você passa do limite, você só paga juros e correção monetária. Tem uma hora que espana, né? Não adianta você ficar forçando ali uma chavinha no parafuso, uma hora espana. Mas eu, Tem que dar um mas eu passinho para preciso trás. perceber isso, É. né? E como eu percebo isso? Autoobservação, autoanálise, respeito, gentileza, né? Autogentileza, porque às vezes eu percebo que eu estou cansado e aí eu vou lá e tentando ir mais, Sim. né? Então eu preciso saber qual é esse momento, né? De agora eu vou, sei lá, vou fechar aqui, eu estou numa pintura X, mas eu quero desenhar. Eu estou fazendo tal coisa, mas eu vou fazer isso, né? Então a minha mente ela precisa desconectar algumas vezes para poder conectar de novo. É, sim. E até sobre burnout, o que eu já ouvi de psiquiatra e tal, é que também não é do dia pra noite, né, Silvia? Não adianta. Não são apenas umas férias de 15 dias que você vai tirar do trabalho que vai resolver uma questão de burnout, né? É uma questão que é muito mais profunda e que precisa de uma atenção bem específica e um acompanhamento profissional mesmo. Não E aí, adianta. e aí a gente entra numa coisa que a gente não falou, Marco, que assim, existem casos em que a ansiedade ela está patológica, ela começa a te prejudicar. A ansiedade normal tem a ansiedade que começa a te prejudicar, que você vai para terapia, que você vai para o exercício físico, que você vai para alimentação, que você vai para meditação, que você vai para alguma coisa e você consegue lidar com ela. E existe a ansiedade que ela está crônica e que muitas vezes você precisa de um excelente psiquiatra que vai te ajudar com medicação. E eu acho que é importante a gente falar dessa questão da medicação no sentido de que muitas vezes ela é necessária, Sim, né? E isso é uma coisa que ou o profissional vai decidir, ou o psicólogo vai falar, olha, você precisa de um encaminhamento para o psiquiatra, ou você vai no psiquiatra e vê essa questão da terapia com o psiquiatra, por quê? Porque muitas vezes a pessoa está com tantos sintomas que mesmo que você peça para ela tentar fazer alguma atividade, ela não consegue, porque é. ela não consegue fazer a Já ativação. passou, né? Ela já Já, passou. já Ela passou. precisa de um remédio para dormir Exato. melhor, ela precisa de um remédio para ter ânimo, porque ela já passou de um estado que pode ser do ansioso mais para o depressivo. Sim. Ela já não consegue encontrar mais alegria nas coisas que ela conseguia anteriormente. Você pede para ela fazer uma coisa, ela não consegue. Uhum. Então, cada caso é um caso. Então, falando dessa questão da ansiedade, a gente fala também de você analisar o caso com um bom profissional. E é muito importante, né? Porque não é só, olha, respira que vai passar. Às vezes não, às vezes você está num ponto de que muitas vezes você vai tentar fazer algo e não vai conseguir, aí que você vai se sentir extremamente fracassado.
E é uma questão completamente fisiológica, não tem a ver com vontade, né? É totalmente fisiológico e eu já vi, Silvia, muitos casos próximos de mim, de pessoas que tinham muita dificuldade em todos esses âmbitos de ansiedade, de depressão. E, cara, a virada na vida que a pessoa tem simplesmente porque ela foi medicada corretamente é maravilhoso de ver. É maravilhoso. Então, eu sei que tem muita gente com preconceito e tal, mas eu definitivamente recomendo procurar gente, procura um profissional bom, que tenha boas indicações, sabe, pra você ter um acompanhamento, porque muda muito a vida. A qualidade de vida vira outra coisa, sabe? Não só a sua qualidade de vida, mas de todo mundo que tá ao seu redor. É, De quem exato. está ao redor. Então, lembra que a gente começou falando da live, da amígdala dentro do cérebro, É, falou do sistema límbico, a gente falou do córtex pré-frontal, a gente falou do cérebro, da mente. sim, Então, quando eu estou nesse estado, muitas vezes eu preciso de uma substância química que vá me isso. ajudar a diminuir os meus sintomas, a desacelerar a minha mente, a dormir. Às vezes a pessoa não consegue dormir, não é porque ela deitou e ela foi para a cama que ela pode falar que ela dormiu, que ela teve um sono relaxante. Hum, Muitas vezes ela acordou como se ela tivesse sido cansado. atropelada por um caminhão. É verdade. É verdade. Muito, não, é muito bom esse papo, porque, gente, é muito importante ter esse alerta, sabe? E até se você tá na dúvida, pô, procura um profissional. Às vezes o profissional vai te falar que não, você tá bem, né? Não precisa. Não é tipo, fui no profissional, você vai ter que tomar remédio, né? Não é, tipo, Não é não é porque isso. você vai num profissional e vai ser medicado que você vai perder essa questão toda. Olha, você é medicada, fulano toma medicamento há não sei quantos anos. Eu acho que a gente às vezes tem muitas crenças, muitas ideias, né? E a gente leva aquilo como verdade. Cada caso é um caso. É, Existem indicações modernas, existem uma série de coisas que podem te ajudar. Você ir no psiquiatra não significa que você vai tomar um medicamento para ficar que você não vai conseguir fazer as coisas da sua vida. Então, eu acho que assim, cada caso é um caso, só que se você passou da ansiedade normal para a ansiedade que está atrapalhando a sua vida, que uhum, está fazendo com que as suas relações sociais, com que as suas relações afetivas passem por um processo desgastante, por que não procurar um profissional? Até para você observar essa coisa da sua atenção, se você tem déficit de atenção e hiperatividade, se você está deprimido, se você tem histórico de depressão na família. Se a gente de repente começa a perceber que está com dor no estômago, a gente vai no gastro, não no vai? gastro, exatamente. Se a gente percebe que está com dor, uma dor terrível no pé, a gente não vai no ortopedista? É, então, A gente não vai exatamente. no psicólogo e no psiquiatra para olhar para a nossa mente e falar, nossa, o que eu preciso fazer para reorganizar minha cabeça para Sim, poder pensar melhor e ter qualidade de vida? com certeza. É, Silvia, como você tá de horário? Só pra eu saber. Vamos ficar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho? Então, vamos pegar mais uma perguntinha aqui. Pergunta do Biel Art. Vamos lá, eu vou ler o que ele diz, tá? Por que nós artistas funcionamos melhor na madrugada, em termos de criatividade, foco e etc? Sinto que esse meu ramo quebra minha rotina saudável, principalmente o sono. Eu só Eu só queria complementar essa pergunta dizendo que isso é uma referência completamente anedótica e apenas sua, Biel, porque isso pra mim não é verdade, pro Mike não é verdade, pro César não é verdade, pra todos os artistas, pra maioria dos artistas que eu conheço não é verdade. Eu conheço um artista que trabalha comigo que tem essa preferência de trabalhar de madrugada, mas todos os outros não são assim. Então, não me representa, tá, Silvia? Eu acho que pode ser, por exemplo, para ele, que ele não fica com tantos estímulos, né? Aham. Ele consiga ficar mais concentrado. Então, é uma coisa que precisa ver no caso dele, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm muitos estímulos e ela não consegue ficar prestando atenção. E talvez no silêncio, Isso. naquela coisa, naquilo tudo, ele consiga produzir mais. Eu acho que até, talvez, pensando nisso,
a qualidade do sono dele, precisa ver como é que, quanto ele dorme, se ele já não trocou o dia pela noite, se ele já não condicionou isso, né? Porque é condicionamento, né? É. Então, se eu puder sugerir alguma coisa só para complementar a resposta, eu sei que é meio complicado, eu vejo que muitas pessoas falam sobre o silêncio e tal. Às vezes você acordar bem cedinho também tem um pouco desse mesmo resultado da madrugada, sabe? Então você acordar umas 6 horas. Às vezes, quando eu tô muito empolgado com o projeto, eu acabo acordando tipo umas 5h30, 5 horas. E, cara, é a mesma coisa que vocês descrevem. Galera, eu sei que tem uma galera que gosta da madrugada pra trabalhar. Mas é a mesma sensação que vocês descrevem, que é um silêncio, não tem ninguém enchendo o saco. Cara, até umas 8, 9 horas não tem ninguém também fazendo barulho, enchendo o saco, assim, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa, né, Marco? Cada um funciona no horário. Por exemplo, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Então, precisava analisar o caso dele para Caso a ver caso. efetivamente, né? Porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que funciona super bem de manhã, mas de noite eu desligo. É. Se deixar, eu sou de manhã, de tarde eu sou bem abaixo do rendimento e de noite, geralmente se me deixar, eu vou longe. Mas eu sempre me controlo e eu tenho um bom sono, então eu acabo dormindo a hora que eu quero, mas realmente a cada caso é um caso, né? Não tem jeito. Por isso que eu estou falando, né? Precisa ver por que ele colocou isso, ou efetivamente, para ele, nesse momento, ele acabou colocando como uma situação que para ele é prazerosa e ficou uma situação prazerosa. E aí virou só um ciclo, né? É. Deixa eu pegar mais uma aqui. Ó, pergunta do Paulo. Silvia, e quando você passou dos 35 e não tem mais certeza se todo o esforço em estudo e cursos pagos que você fez vale a pena prosseguir em frente? Eu acho que assim, eu acho que deve ter pessoas não só de 35, mas de Sim. várias idades que chegam a essa conclusão, né? Eu acho que assim, precisa conversar, como é que ele chama mesmo? Paulo. Paulo, eu acho que precisa conversar, Paulo, porque às vezes a gente começa a perder o ânimo, que é o que eu falei, a gente precisa verificar fisicamente, olhar para a nossa vida. Então, a terapia ela pode te ajudar muito a identificar tudo isso, a lidar com isso, olhar para isso, né? Porque muitas vezes se você está olhando só nessa coisa, olha, não vai mais dar certo e tudo mais, você não vê algumas possibilidades, que é o que o Marco falou. Vamos ver quais são as possibilidades. Vamos pensar no caminho que você trilhou. Então, vamos juntos, porque eu acho que, se eu estiver errado, você me corrija, Marco. Muitas vezes é um caminho muito solitário, né? Ah, sim. Você Especialmente no muito começo. sozinho, né? Você sente que, assim, tipo, pega na minha mão e tá ali comigo, né? Porque dependendo de como é a sua escolha, quem vai estar do seu lado, né? E existe uma coisa mais competitiva de algumas pessoas nesse sentido, né? De, olha, não vou ajudar. Existem pessoas que ajudam. Eu acho que em todas as Sim. profissões existem essas coisas, né? Eu acho que, felizmente, até nossa comunidade de arte no Brasil, ela é um pouco diferente nesse sentido de Bom, acredito que até, pô, felizmente eu faço um pouco parte disso. O Mike com certeza é um cara que incentiva muito, e ele é referência para maior parte dos artistas brasileiros. O Mike ele sempre incentiva nesse sentido. Então acredito que felizmente tivemos bons exemplos aí de pessoas que estão ali inspirando uma geração de artistas que já fez um caminho diferente e meio que orientou a comunidade para esse sentido de estar sempre ajudando, de estar sempre colaborando. Então tem muitos grupos de estudos, um ajuda o outro. Então a minha recomendação, Paulo, é buscar por esses grupos para você se conectar com pessoas que estão na mesma situação que você, ou que estão em algum sentido parecido. Então, felizmente a gente tem essa vantagem, eu sabe? acho que é interessante isso que você falou, né? Então, eu acho que assim, se sentir pertencente é muito importante. É, Então, porque assim, quando você se sente muito isolado ou você acaba não tendo um grupo que dá esse apoio, você acaba não se sentindo pertencente, né? Então, eu acho que
a sua intenção né, do meu filho, de outras pessoas, é justamente, olha, se sinta pertencente a esse grupo. É. E até, sei lá, da minha parte é um pouco. Fizeram por mim, então eu vou tentar fazer pelos outros, sabe? Nesse sentido também. E aí eu acho que é nesse sentido do compartilhar, né? Você Sim. compartilha, né? Você recebe, você compartilha, e isso vai criando um fluxo, né? É. Ah, com certeza, é uma bola de neve de coisas boas. E pegando o gancho disso, Silvio, ó que apresentador. Nossa senhora. Eu, que... eu queria, antes de tudo, agradecer todo mundo que colou aqui na live, que foi muito gostoso esse papo. Agradecer de novo a Silvia. Eu queria relembrar vocês que a gente fez uma rifa. Felizmente, todos os números da rifa foram vendidos, então eu vou fazer o sorteio na sexta-feira. Sexta-feira aqui na live eu vou fazer o sorteio dos quadros. Eu fiz a rifa dos quadros, então muito obrigado a todo mundo que participou. Mas eu queria só que você comentasse um pouquinho, Silvia, sobre o projeto, né? Só para o pessoal entender um pouco melhor sobre o que é o projeto que a gente fez a rifa, que a Mar Studios também fez uma doação bem substancial ali, que já ajudou bastante, impulsionou ali o projeto a acontecer, né? Se você puder comentar um pouquinho. E aí enquanto isso, eu vou pegar os dados e só lembrar que mesmo que a galera que não doou ou que quer doar e não participar da rifa mesmo assim, eu vou deixar os dados da ONG no chat. Se você tiver a possibilidade de fazer uma doação mesmo não participando da rifa, não é porque a gente comprou ali e vai comprar os 50 óculos para as crianças carentes que resolveu o problema. Não tem mais ninguém precisando de óculos ou de outros projetos, né? A ONG até eu queria que você explicasse um pouquinho melhor outros projetos da ONG e comentar um pouquinho isso enquanto eu pego os dados aqui. Na verdade, é um projeto que assim, ano passado, eu fiz uma palestra sobre autoestima, adolescência, numa escola aqui em Osasco, num lugar bem de periferia, né? E o que a gente conversou com a diretora? Que muitas crianças estavam com problema de aprendizado justamente por essa questão do óculos, da falta de você ter um óculos, de não ter dinheiro para, né? Então, Sim, como é um lugar bem periferia, bem um lugar bem complicado, a gente falou, vamos fazer um projeto para que venha um médico, uma ótica para fazer a acuidade visual e a gente colocar essas crianças, dar para essas crianças, fornecer para essas crianças o óculos prontinho. Que vai lá, você coloca o óculos e assim, se você precisar de alguma manutenção, então a gente procurou uma ONG, uma ótica que fazem esse tipo de trabalho, né? Então, eles já fazem esse trabalho numa outra região de Osasco, que é um bairro bem complicado, então eles vão fazer nessa nova região também, e pelo que a gente observou lá e conseguiu, 200 crianças vão conseguir óculos. sério? Sim. Caramba, que fantástico! Eu tava achando que eram uns 50. 200 crianças vão conseguir óculos, né, para essa questão toda de... Primeiro vai passar pelo exame, então vai ter um tempo. Aham, Passa pelo exame, aí vai confeccionar o óculos, devolver para as crianças, e que o projeto vendo eu aprendo. sim. Justamente nesse sentido que a gente não falou tanto do quanto é Nossa. importante a sua atenção, o seu foco, para você enxergar as coisas da vida, para você conseguir enxergar o mundo e olhar para o mundo de outra ótica. A gente não falou sobre isso o tempo inteiro. Então, Sim, imagina uma criança que a visão não está clara. É a mesma coisa de um artista que a visão está totalmente distorcida ou que ele não consegue ter uma visão clara das coisas. O quanto exato. isso traz de problema para a vida dele. Né? Então, eu agradeço todo mundo que colaborou, né, para trazer, deixar a visão clara dessas crianças, para elas aprenderem, para elas olharem para o mundo de uma maneira diferente. E a nossa live, né, a nossa intenção em falar sobre ansiedade, sobre estresse, em falar que o cérebro funciona e que tem coisas que são automáticas, que a ansiedade ela existe, ela faz parte, que o estresse existe, faz parte da nossa vida, mas que é possível gerenciar. E é isso que a gente quer deixar muito claro, né, Marcos? Não é Isso. que assim, ele existe, mas você tem inúmeras maneiras de lidar com isso. Tem muitas coisas que você pode fazer, que são coisas simples,
que fazem uma diferença enorme, como as pessoas que doaram 20, 30, 40, 100, 200, é uma coisa simples que faz uma diferença no mundo, que vai fazer uma diferença para essas crianças, para as famílias dessas crianças. Nossa. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente é insignificante diante de tantas coisas, mas a gente não é. A gente tem uma parte muito importante neste mundo, né? Então, eu acho que quem doou, agradece imensamente. Depois a gente manda para você, né? E fazer esses projetos, né? Então, eu falo que meu filho herdou uma das coisas que eu amo fazer, que é estar perto das pessoas e fazer projetos sociais com as pessoas. Eu fiz isso a vida inteira, né? Fantástico. Nós estamos fazendo um outro projeto que também está ligado, que também é um projeto que a gente já vem fazendo, que é ajudar mães de autistas, de crianças Isso. autistas, a fazerem brincos, a fazerem bijuterias e venderem, porque elas não podem trabalhar fora, mas elas podem ficar em casa fazendo brinco, colar, bijuteria. Então, a gente vai ajudar essas mães também, né, nesse mesmo intuito do projeto, né, numa parte de outro projeto, mas também tem a ver com isso que a gente faz, de elas aprenderem, delas terem todo o material, alicate, Legal. as bijuterias. Então, já está tudo pronto para elas fazerem um curso agora, dia 11 de abril. São 15 mães de autistas que vão começar a produzir bijuterias, brincos, colares, Fantástico. né, para que elas tenham dinheiro e que elas tenham renda. Então, eu acho que, assim, uma das coisas que ajuda muito a diminuir a ansiedade é voluntariado. É verdade. Digo por. A gente falou de tantas coisas, então. Aprender a respirar, gerenciar os pensamentos, lidar com as emoções, praticar atividade física, cuidar da alimentação, ver o sono. E a gente falou também dessa questão do voluntariado, ouvir música, fazer coisas prazerosas para a gente realmente se sentir bem, ter a sensação de bem-estar. É. Né? Isso proporciona um bem-estar, não proporciona? Nossa, demais, demais. Isso. Eu só queria, antes de qualquer. Só comentar como é inteligente esse projeto de levar óculos para as crianças que precisam, que elas não têm condição de comprar, porque é um gesto relativamente simples, sabe? É um objeto simples, ó, mas isso gera. Quem usou óculos na infância? Eu usei óculos na infância. Eu tenho certeza que um monte de gente do chat também teve que usar óculos ou usa óculos. É uma questão de autoestima, assim, sabe? Da criança se sentir. Não, de verdade, assim. Existem algumas dificuldades dela se sentir menor por algum motivo, porque ela não vai entender. Dependendo do lugar que ela senta, ela não vai enxergar. Envolve, cara, tantas camadas. E é um gesto tão simples. E eu achei fantástica. Assim que você me falou, eu fiquei muito emocionado com a campanha. De verdade, me pegou muito no pessoal, porque realmente eu era uma dessas crianças que, sabe, se sentia inferior por vários motivos. E aí, às vezes, era simplesmente a possibilidade de comprar um óculos. Felizmente, a minha mãe teve condição de ir ali comprar um óculos, com a dificuldade e tal, mas ela conseguiu comprar um óculos. E por causa disso, ajudou bastante, sabe? Fez muita diferença no meu ensino. E é o que você falou das dificuldades de aprendizagem. Né? A semana passada eu tive uma paciente que ela falou que ela chorava muito para ir na escola, porque ela tinha muita dificuldade. E aí depois ela começou a usar óculos, realmente ela começou a entender as coisas que para ela eram muito complicadas. Então, Né? por isso que eu falei, uma questão de autoestima, né? Dela não se sentir menor. Sabe? É muito importante, Silvia, muito importante. Então, eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, a gente contribuir e trabalhar junto para que coisas legais aconteçam, simplesmente isso, né? Coisas legais aconteçam e, de novo, deixar as portas abertas sempre que você precisar voltar, que você quiser conversar, sinta-se em casa. Eu tenho certeza que o pessoal adorou o papo.
Deixei a conta também, pessoal. Se vocês quiserem ainda contribuir, mesmo que não seja participando da rifa, contribuam, porque, como eu disse, não é só esse projeto, tem vários outros projetos que eles fazem lá com as mães de crianças autistas, como a Silvia acabou de mencionar. Então, se vocês puderem contribuir com qualquer valor, qualquer coisinha já vai ajudar bastante. Qualquer valor. E as pessoas contribuindo, a gente pode aumentar o número de crianças e depois Isso. a gente manda tudo direitinho para você colocar, olha, Legal. tantas crianças, tantos óculos, estão aqui os óculos, tudo certinho, para que as pessoas realmente vejam, né, aonde elas chegaram, né? Porque às vezes tem gente de lugares tão distantes, né? Hoje a gente não, o distanciamento ele não existe mais, né? Então eu estou num lugar, mas eu contribuo para um outro lugar. Sim. É pequeno, né? Parece grande, mas ele é pequeno. Exatamente. Bom, mas é isso então. Só muito obrigado, Silvia. Muito obrigado pelo seu tempo. E eu espero ter ajudado as pessoas a olharem para essas questões da ansiedade, para as questões psicológicas e procurarem o equilíbrio e a saúde mental. É muito importante a gente buscar saúde mental, saúde física, saúde financeira. É muito importante a gente buscar o equilíbrio. E eu acho que, assim, você fazer a live e falar sobre as coisas, sobre experiência e proporcionar isso para as pessoas é dizer, olha, existem alternativas e você pode usar todas as alternativas, que é o que a gente conversou. Olha quantas coisas a gente falou que as pessoas podem fazer para sair desse sofrimento, desse isolamento de eu estou ansioso e o que eu vou fazer? Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Quem quiser me procurar, com certeza eu respondo, a gente vê o que a gente pode estar fazendo juntos. Obrigada, viu, Mar? É isso, o Instagram da Silvia também tá aqui na tela, né? Tá embaixo do nome dela, mas também, com certeza, o Pedro já colocou no chat ali, então obrigado, Pedrão. E é isso, gente. Sigam a Silvia, sigam aí também, me sigam aí no Instagram, não esqueçam, pra gente sempre estar trocando essa ideia sobre esses próximos projetos sociais que a gente também vai fazer juntos, tá? Vamos fazer sempre esses projetos juntos, porque essa comunidade é muito boa. É demais mesmo, Silvia. O quanto que a galera é unida é uma coisa de louco. Eu sei que tem muita gente que não tava podendo doar, porque não tá com uma saúde financeira muito boa, mas fez um esforcinho e doou. E cara, de verdade, então, você mas sabe. é uma coisa interessante, né? Então, olha, eu Muito estou numa obrigado, situação gente. financeira difícil, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, mas eu vou doar. Então, Nossa. eu enfrentei o meu medo de ficar sem dinheiro, porque eu doei o meu dinheiro e eu sei que eu vou receber. Então, as coisas vão acontecendo. Só agradecer mesmo. Você sabe quem você é. E só muito amor pra vocês mesmo. Pra você. Gente, Obrigada, viu?